Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato. Eu sou João Alves. E eu sou Jason Ghisolfi. E hoje conversamos com o professor André Assis Lobo de Oliveira. O André é licenciado em Informática pela Federal do Mato Grosso e tem uma especialização em Gerência de Projetos, além de um mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Federal de Goiás. Ele é professor do IFMT Campo Sorriso desde 2015 e hoje ele vai contar um pouco para a gente sobre algoritmos genéticos e sobre como matar mutantes. Então aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Olá, professor André, seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo, André. A satisfação estar com vocês nesse canal aqui. Prazer. Prazer é nosso. Então conta aí pra gente, você veio lá de Barra do Garças, aí passou lá por Goiás, agora tá em Sorriso. Fala pra gente aí como é que foi esse negócio. Olha só, minha trajetória acadêmica, ela começou realmente lá na cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, né? Ali na região do Vale do Araguaia. Então, me formei em informática na Universidade Federal de Mato Grosso, né? E minha experiência, né, na área, nessa experiência que eu tive nessa área de computação, ela também se concretizou em Cuiabá, né? Parte dela se deu em Cuiabá, porque após a minha formação na Universidade Federal, eu tive uma experiência na empresa de tecnologia de Cuiabá. Aí depois eu fui para Goiás, para Goiânia, né? Fiz mestrado e doutorado lá no Goiás. E assim, aí posteriormente, né, na verdade, no meio do meu doutorado, eu vim para cá, para Sorriso, né, para o campus Sorriso, ingressar como professor aqui no Instituto Federal de Mato Grosso. A nossa geração é uma das primeiras gerações que teve contato com tecnologia, com computador na infância, no começo da adolescência. Como que foi esse processo para você de escolher uma área que para muita gente ainda era novidade nessa época? Olha só, muito interessante essa pesquisa que tem tudo a ver com a minha história. Na verdade, na minha infância, Jason, eu não tinha computador em casa, por exemplo. Eu só fui ter contato com o computador após 2 anos, né? Assim, na verdade, ter um computador pessoal em casa, após 2 anos de estudos na minha graduação. Então, o contato que eu tive com o computador era lá na universidade. Né? Então, por exemplo, a minha esposa, né, que na época era minha namorada, ela tinha um computador na casa dela, só que eu não tinha computador em casa, mas eu me ingressei nessa área da computação. E por que eu me ingressei nessa área? Assim, eu tinha uma facilidade com cálculos, né? Com matemática. Facilidade, assim, em geral, o pessoal tem muita dificuldade com a área das exatas. Talvez o professor João, ele conviveu muito com isso, né, no ensino médio, enfim. E como eu tinha facilidade, né, então eu pensei em ingressar em uma área das exatas, né, por esse destacar dentro da sala de aula, né. E a minha opção por curso, claro que eu acho que muitos jovens também têm decisão na hora de optar por um curso, né, mas na época da minha cidade, ali tinha poucos cursos disponíveis na Universidade Federal, né, então, assim, a minha única chance de fazer uma formação superior que eu via era na Universidade Federal. Uma universidade pública, né? Então, tinha matemática, informática, se não me engano, biologia, os cursos. Hoje, tem muitos cursos lá no campus do Araguaia. E eu fiquei na dúvida entre matemática, João, e informática. Aí eu me lembro que eu falei assim, não, acho que eu vou seguir informática. Minha mãe falou bem assim, André, por que você não faz informática? Né? Acho que eu segui o conselho da minha mãe. Aí eu verifiquei que informática tinha como base, né, fundamentos matemáticos, e aí eu falei assim, não, vamos na informática. Eu estou aqui nessa área. Só queria fazer um parênteses aqui, que minha primeira prova de matemática do ensino médio, valendo 12, eu tirei 0,75, tá? Eu tive uns probleminhas, viu? Tive umas dificuldades aí. Então, tá, a gente chega, então, num histórico, né? Você não precisa ter uma experiência prévia em computador para você fazer uma graduação na área de informática, e você não precisa tirar ótimas notas em matemática para escolher isso como carreira, né? Não, e conto mais um caso ainda. Aí um amigo meu, um grande amigo meu, né, que ele está terminando o doutorado na Alemanha agora, em engenharia, e aí chegou a minha nota, 0,75, ele falou, você é muito burro, muito burro. Aí chegou a dele foi 0,5, menor do que a minha. Nossa.
E foi isso que o Diego está falando, né? Eu fui fazer matemática e ele foi fazer engenharia, né? Não é porque você vai mal numa prova que você não precisa, você não vai seguir naquela linha, né? Depois dessa formação que eu tive de graduação em informática, eu tive uma experiência profissional numa empresa de tecnologia que me abriu o horizonte na área de tecnologia, sabe? E uma das disciplinas que eu assim, não gostava na graduação era engenharia de software, Jason. E hoje eu sou doutor em engenharia de software. Pensa nisso. E Olha só. como que foi essa caminhada, né? Você já explicou como que você entrou no curso na área de informática, né? Como que você chegou na engenharia de software e o que que você pesquisou nesse processo todo? Eu quero complementar a pergunta aí, porque estou sabendo que você matava mutantes. É a última vez que eu vi que alguém no doutorado, né? E a última vez que eu li alguma coisa sobre matar mutantes foi nas revistinhas do X-Men, que eu tenho aqui. Então, conta um pouquinho sobre os algoritmos genéticos, sobre essas coisas aí que você pesquisou. Vou tentar contemplar as duas questões. Como que eu cheguei nessa área, Jason, foi justamente tendo essa experiência profissional numa empresa de tecnologia na área de Cuiabá. Então, eu vi a importância da engenharia, né? Da engenharia de software para esse ramo de desenvolvimento de software. Né? Então, engenharia de software não é só você sentar na frente do computador e codificar, né? Tem muitas técnicas, tem muita essa questão da administração, né? Todo o processo de desenvolvimento de software. E, na verdade, na graduação, o que eu gostava mais... Assim, boas práticas, né, também? Boas práticas, né? E na graduação, assim, o que era mais atrativo era tipo assim, sentar, programar, desenvolver, codificar, né? Então, isso parecia que era mais atrativo, né? Mas, à medida que a gente vai amadurecer na área, você vê que a área da ciência da computação como um todo, e em específico a engenharia de software, ela é capaz de absorver profissionais com diferentes perfis, sabe? Porque precisa de pessoas que lidam com pessoas, precisa de pessoas que lidam com processos, como o João falou, e precisa de pessoas que lidam com código, né? E precisa de pessoas que compreendam esse mundo e saiba, de fato, como contribuir na área. Então, é interessante isso porque, assim, eu não me imaginava entrar na área da engenharia de software, mas quando eu tive uma experiência profissional na área, eu vi a importância disso na prática para desenvolver software, né? E agora, a pergunta do João, né? Como é que você entrou nesse negócio de matar mutantes, algoritmos genéticos, né? Vamos lá. Olha só, nessa empresa ao qual eu participei, né? Empresa de tecnologia de Cuiabá, qual eu tive o prazer de ser colaborador, né? Eu participava do setor de qualidade de software, né? Estava ligado ao desenvolvimento de software, e aí eu fui para o setor de qualidade de software. E lá eu passei a testar o sistema, testar software. E eu tive essa experiência profissional e, por isso, quis evoluir os meus conhecimentos fazendo mestrado na área de teste de software. Né? Agora, essa questão de matar mutantes é específico, João. É uma linha de pesquisa específica, né, da área de teste de software. Né? A ciência da computação, como um todo, ela tem diversas áreas, diversas sub-áreas. Né? Então, nós temos uma área de redes de computadores, por exemplo, e temos uma área de engenharia de software. Tá? Dentro da área de engenharia de software, nós temos a área de teste de software. E o objetivo é realmente encontrar defeitos, encontrar bugs, né? Relevar defeitos. Né? Então, olha só. Dentro da área de teste de software, né, nós temos várias técnicas para encontrar defeitos. E a técnica de software, né, de teste de software, ela é dividida assim, em critérios de teste. Né, em testes funcionais, testes estruturais e testes baseados em defeitos. Né? Os testes funcionais, ele tenta... É um teste de caixa preta. Imagina que o seu código ali, que o seu programa é uma caixa preta. Você fornece uma entrada para ele, né? Ele tem que gerar... Você quer só olhar para... Você quer só saber se ele vai reagir de maneira correta a esse teste que você vai aplicar. Tipo, né? Uma rede neural. Que é uma caixa preta também. Você coloca um negócio, não sabe o que acontece, mas sai alguma coisa ali. Isso, sob essa dimensão, sim, é caixa preta, né? Então, um caso de teste é isso, né? São dados de entradas que você vai dar para esse programa, né? Ele vai gerar um processamento e claro, vai retornar para o usuário uma saída. Então, você não está interessado em saber, do ponto de vista do teste, o que está rolando lá dentro. Você só quer saber se o programa está dando saídas esperadas, né? Então, eu não quero saber como funciona o motor, eu quero saber se o carro anda ou não anda. Exatamente. Agora, o teste estrutural, Jason, eu quero saber como funciona o motor, certo? Então, eu dou uma entrada e eu vou acompanhar um rastro
desse teste dentro do código. Ó, se eu particionasse o meu código num grafo, por exemplo, numa estrutura hierárquica, né? Mas vamos colocar assim, eu só quero saber se o teste ele vai tocar todos os pontos do código, enfim, tem vários critérios para isso, tá? O teste baseado em defeitos já é diferente, assim, sabe? Se o teste funcional, eu quero saber as saídas, né? O teste estrutural, eu quero saber ali o caminho do caso de teste dentro do código. O teste baseado em defeitos, eu quero avaliar o quão um conjunto de teste é adequado para testar programa. Então, pensa assim, vamos pensar assim... É o teste do teste. Exatamente, Jason. Vamos pensar no liquidificador. Né? Eu quero testar esse liquidificador. O liquidificador é o meu produto, né? Então, eu vou dar uma entrada, né? Ali, sei lá, e eu vou estabelecer... Existem infinitas possibilidades de colocar lá dentro do liquidificador. Colocar tijolo, eu posso colocar areia, eu posso colocar água, eu posso colocar várias coisas lá, mas mas isso é infactível, eu colocar tudo lá dentro. Eu tenho que estabelecer só alguns casos de teste. Por exemplo, vou colocar água, vou colocar gelo, vou colocar leite condensado, né? Vou colocar, de repente, farinha. Como é que esse liquidificador vai reagir? Então, eu tenho que minimizar a quantidade, teoricamente, para tornar o teste factível, eu teria que minimizar essas entradas para que o meu programa, para que esse meu produto, esse liquidificador, ele seja bem testado, por exemplo, né? Ele reaja bem, não, agora eu posso lançar esse produto no mercado porque ele vai ter qualidade. Em geral, o teste é custoso, dá muito custo, porque tem execução de programas, tem execução de programas. Então, assim, é como se eu ligasse o liquidificador ali, ó, né? Demora para você processar, de repente, uma entrada, sei lá, você colocou cimento ali no liquidificador, vai demorar aquela entrada ali. Vai processar aquela entrada. O programa é a mesma coisa, às vezes você vai testar um programa, demora um pouco. Agora, imagina o domínio, a quantidade de possibilidades que a gente pode colocar como entrada para esse liquidificador. Então, o critério de análise de mutantes, ele tenta melhorar essas entradas. Para mim, assim, ó, se você estabelecer esse subconjunto de casos de teste aqui, ó, se você estabelecer ele vai garantir uma qualidade satisfatória para esse produto aqui, ó. O produto é um programa, o liquidificador. Então, o liquidificador é o meu código. Então, eu vou criar vários mutantes. Então, eu vou criar várias versões diferentes desse meu produto, ou seja, vou criar variantes, vou criar mutantes. É como se fosse assim, eu gerei várias mutações do coronavírus, testei a vacina lá, por exemplo, para essas mutações antes mesmo delas existirem, né? Testei e falei bem assim, ó, essa vacina aqui ela é eficaz contra toda essa classe aqui. Eu fui capaz de gerar várias mutações para testar aquilo que pega os bugs. Então, é como se fosse um jogo. Se eu conseguir estabelecer entradas para o meu programa que mata muitos mutantes, é esse que eu quero. Entendeu? Então, como que eu mato um mutante? Se o programa, na minha versão original, der uma saída diferente do programa variante, do programa mutante, o caso de teste matou o mutante. Então, assim, essa análise de mutantes ela é custosa computacionalmente. Esse matar mutantes aí, é mutante demais para matar. O problema é esse, João, que é mutante demais. Então, a gente tem que reduzir a quantidade de casos de teste e a gente tem que reduzir a quantidade de mutantes para que o teste seja representativo como um todo. E esse meu programa tenha qualidade, o meu conjunto de teste tenha qualidade. É aí que tá. Foi aí, João, que eu usei algoritmos genéticos. Entendeu? Então, assim, agora a gente entra na parte dos algoritmos genéticos, né, que faz parte que é uma área da inteligência computacional, né, que faz abstrações da natureza, por exemplo, para poder você ter um modelo de código que possa aprender sozinho. Ou seja, olha que loucura, o código aprendendo sozinho, o código evoluindo, né? Ele traz essa capacidade de evolução da natureza. Então, os algoritmos genéticos, eles são baseados na teoria de Darwin, né? Essa capacidade que de gerações em gerações, uma população, seja de animais, uma população tem, no ambiente ao qual ela está, ela se adaptar e evoluir, tá? Então, o algoritmo genético, ele simula isso, né, dentro do código. Eu inicio uma população, essa população, ela tem um objetivo, ela tem uma função objetiva, né? E aí, o que acontece? A todo momento, de geração em geração, a aptidão desses indivíduos ela é avaliada
para verificar o quão apto esse indivíduo está no contexto em que ele está. Mas olha o que eu fiz, João. Eu coloquei 2 populações coevoluindo, a baleia orca e o pinguim. O objetivo da baleia é comer o pinguim. E o objetivo do pinguim é fugir das baleias. O que acontece? Quando uma população coevolui com a outra, né, indivíduos mais aptos de baleias são selecionados, e indivíduos mais aptos de pinguins são selecionados. Eu fiz isso dentro do teste SOF. O que eu fiz? Eu considerei um indivíduo como caso de teste, que é a baleia, né? E os pinguins são os programas mutantes que eu quero matar, né? Então, eu fiz isso, né? Então, eu quis coevoluir essas 2 populações para selecionar, ao mesmo tempo, um conjunto de variantes do programa, que me dê a testabilidade do programa, e um conjunto de casos de teste, entendeu? Então, eu fiz uma coevolução dentro dos algoritmos genéticos, abstraindo aí essa questão da evolução, né, dos indivíduos mais aptos. E aí, o que eu faço? Para contribuir para a área da engenharia de software, eu estabeleço subconjuntos menores que têm uma representatividade em todas as populações, ou seja, em todo o conjunto, né? E aí eu reduzo o custo computacional na hora de testar, por exemplo, um software. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você tem alguma consideração final para fazer? Se eu pensar na minha trajetória, né, e avaliar que eu jamais pensaria que eu entraria na área de informática, né, e de repente eu entro numa área ao qual eu não tinha conhecimento nenhum, e de repente, estudando na minha graduação ali, eu olho para as diferentes disciplinas, para as diferentes áreas do conhecimento ali, às vezes, pela minha imaturidade, nossa, essa área aqui não é tão interessante, e de repente, quando eu tenho experiência profissional naquela área, eu verifico o quão importante é aquela área. Então, talvez a mensagem seja essa, né, Jason? Sempre tente olhar, né, o seu contexto, sempre tente aproveitar a sua graduação sem preconceitos, né, de áreas do conhecimento, porque toda área tem a sua importância. Às vezes, quando a gente não consegue enxergar a importância de uma área do conhecimento ali, talvez é porque o nosso paradigma, a nossa mente está um pouco embaçada em relação àquela área do conhecimento, né? Talvez a nossa mente não se expandiu. Então, aproveitem as graduações de vocês, a formação acadêmica como um todo, como essa capacidade de expandir o seu olhar, né, expandir os seus horizontes, expandir o seu paradigma, né? Eu, assim, me considero feliz em estar na minha área de conhecimento, que é computação, que é essa área, porque realmente eu soube as possibilidades, né, elas surgiram, né, e acredito que eu soube aproveitar, né, e essa é a mensagem que eu dou de motivação, é que vocês aproveitem aí e sejam como crianças, né, sempre se joguem, né, porque assim vocês se tornarão indivíduos, né, nós, né, nos tornamos, sempre a gente está evoluindo, né, essa é uma situação interessante, indivíduos, pessoas melhores, mais aptas. Beleza, obrigado pela sua participação, professor André. Obrigadão, André. Valeu, eu que agradeço, é um prazer, uma satisfação imensa aqui. Muito bom, muito gostoso esse papo aqui com vocês. Valeu. Valeu, até mais. O objetivo do nosso podcast é aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto que tratamos aqui hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais, @podcast Ciência de Fato no Instagram e também @podcast Ciência de Fato no Facebook. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios. Com este episódio, já são 19 episódios do Ciência de Fato nessa temporada. E a gente continua com episódios toda semana. Toda quinta-feira, um novo episódio para você. Até a próxima!